Então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos àquela que é a primeira apresentação de 2019 e é muito bom começar o nosso ano assim com a visita de um escritor que muito admiramos, o Afonso Cusco, que nos vai falar sobre o seu novo romance, aqui está ele, Princípio de Karenina, mais uma bonita e cuidada edição da Companhia das Letras. Afonso, é sempre um prazer receber-te. Muito obrigada por estares na Arquivo. Bom, e a pergunta que começo por te fazer: qual foi a inspiração para este Princípio de Karenina? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela vossa presença. Bom, esta história já anda comigo há uns tempos. Ela primeiro começou por ser uma carta a contar exatamente a história que este livro conta, para uma peça de teatro chamada Basta e Basta, cujo objetivo era misturar uma série de ingredientes de todo o mundo, pôr as pessoas, os espectadores, a cozinhar a sua própria comida, a fazer as massas, as pastas. E enquanto isso era lida então essa carta, que de alguma maneira incluía ali algumas referências à comida, à distância, ao facto de nós, quando nos sentamos à mesa, misturarmos e comermos uma série de coisas que vêm de todo o mundo, de todo lado. A coisa mais básica, ou seja, a fruta mais simples, como uma maçã, nasceu no Cazaquistão, numa floresta do Cazaquistão. E, enfim, quase todas as coisas que nós temos na mesa são estrangeiras, não são autóctones, não são do nosso espaço geográfico. E, portanto, nós somos um conjunto de coisas que migraram e que migram e que nos definem, precisamente porque vêm de outros lugares e que se juntam dentro de nós. Depois desta peça, foi pensada pelo Giacomo Scalisi. Por coincidência, tive um convite do Centro Nacional de Cultura para ir à Cochinchina. A Cochinchina parecia um lugar mítico, um lugar que não existe, assim um pouco como onde Judas perdeu as botas, ou até do traseiro do Senhor, mas um sítio para lá da última distância possível. Portanto, nós imaginarmos o lugar mais distante do mundo, a Cochinchina seria depois disso. E, portanto, é o espaço para além do espaço, uma espécie de meta-lugar. E então, quando me convidaram, enfim, viajei com uma série de pessoas, uma historiadora também, e era suposto, não era compulsório, mas era suposto escrever alguma coisa sobre a Cochinchina, e como tinha aquela história que se adaptava perfeitamente àquela viagem, decidi então ampliar, porque o que eu tinha era uma coisa muito resumida. E na altura a minha intenção até nem era escrever um romance, era escrever quase um diário poético, com textos muito curtos, a descrever a família, exatamente a mesma história, mas sem o formato de um romance. Na verdade não é um romance, é uma novela. Mas à medida que fui trabalhando, que me fui embrenhando na própria história, senti necessidade de acrescentar mais alguma coisa e de repente tinha uma novela que eu não queria que ficasse muito grande, queria um livro breve. Ficou um bocadinho maior do que eu esperava, mas enfim, a própria escrita exige-nos algumas coisas e nós, enquanto autores e escritores, temos muitas vezes de obedecer a essa pulsão, porque enfim, é a própria história que nos pede isso. Sempre que viajas, escreves? É quase como uma compulsão? Sentes que precisas de escrever? Não há. Enfim, eu sinto mais feliz ao final do dia quando escrevo. Leio todos os dias, não quer dizer que escreva todos os dias. Porque ler, para mim, é mais importante. É a tal questão, se me perguntassem
de qual das duas coisas eu dedicaria da escrita, se tivesse de dedicar de alguma. A leitura é muito importante para mim, e portanto leio. Quando leio, muitas vezes, ou por consequência, acabo por escrever. Nem sempre, porque também a escrita é uma necessidade, para mim não é um trabalho como os qualquer, que eu entro às não sei quantas e das não sei quantas às não sei que mais estou a escrever. Não estou a escrever, porque se eu não tiver nada para escrever, se não tiver necessidade de escrever, se não tiver vontade de o fazer, eu não o faço. Então tem de ser um bocadinho mais autêntico do que outro tipo de trabalhos. Se eu passasse o dia a carimbar papéis, eu poderia carimbar a qualquer hora, mas a escrever eu posso não ter esse tipo de trabalho alienado, como dizia o Marx. Posso fazê-lo por gosto, por prazer, ou por necessidade, porque muitas vezes é praticamente a mesma coisa. As viagens têm uma... Porque às vezes perguntam de onde é que vem a inspiração. A inspiração está em todo lado. Uma pessoa pode ser muito inspirada sem nunca sair do quarto, sem nunca sair de uma cela. No outro dia estava a contar o caso do Berger. Eu, quando era miúdo, gostava muito de banda desenhar, gostava muito de desenhar. Quando eu queria, por exemplo, desenhar um pagode, eu abria o Tintin. Porque o Berger tinha aquele mundo todo cartografado de uma maneira etnográfica. Basicamente, se eu quisesse saber como é que era uma casa no Nepal, eu abria o Tintin. Se eu quisesse saber como é que era uma rua em Xangai, eu abria o Tintin. Aquilo estava lá tudo. E claro, eu nunca fui a esses sítios. Não saía da Bélgica. Mas esse é um dos grandes exemplos. Ele é de certa maneira, um intérprete do mundo sem nunca ter saído do seu espaço. E acontece muitas vezes, portanto, a inspiração vem de todo lado. Agora, é evidente, e acima de tudo, como escritor, até vem mais dos livros, da leitura, porque é uma influência direta. Mas, obviamente, que as viagens têm algum interesse, quase romanesco, evidente também. O facto de sairmos de uma zona de conforto é um pouco principificar a mim, a partir do momento em que saímos desse mundo de conforto, que é o mundo da rotina, que é o mundo de alguma perfeição. Nós esperamos que as coisas aconteçam de determinadas maneiras e ficamos irritados se as coisas não sucedem como nós esperamos que elas aconteçam. Quando saímos desse mundo, paramos com essa novidade, com a inosidade, com o insólito, e tudo isso dá-nos logo, a partir de uma nova perspectiva, às vezes uma nova perspectiva da sociedade que vamos usar, outras vezes a perspectiva da sociedade de onde saímos. E às vezes até com mais resultados e com mais frutos. Ou seja, a viagem não será tanto para conhecer o outro, mas mais para conhecer o lugar de onde saímos. E claro, também é o clichê de conhecermos a nós mesmos, mas mais a sociedade de onde partimos. E sim, as viagens têm algum tipo de viagem, têm impactos, uma dimensão emocional muito forte. Nós acabamos por vezes viver situações e experimentar episódios que são muito marcantes já à partida. Eu este ano, por exemplo, o ano passado estive na Palestina, foi uma viagem que me marcou muitíssimo, precisamente porque as pessoas vivem, ou pela maneira como as pessoas vivem. Agora há pouco tempo vim do Kuwait, agora em fevereiro vou para o Iraque, a Feira do Livro de Bagdá, e espero encontrar ali assim essas tais sementes que fazem com que nós tenhamos vontade de escrever mais coisas. E eu, por acaso, já andava há muito tempo a escrever, com a ideia de escrever um livro sobre o Luz. E talvez venha a escrever por causa de Bagdá. O primeiro cientista, considerado um dos primeiros cientistas, era violado durante muito tempo. Foi efetivamente a primeira pessoa a tratar a luz de uma maneira diferente. Antes as pessoas acreditavam que a luz não saía dos olhos. Havia assim uma coisa que iria bater num sítio qualquer. E ele, de uma maneira muito básica, muito simples, o Al-Hazen disse: não, porque quando nós olhamos o sol, a luz magoa-nos. Isso nos magoa, quer dizer que está a entrar e não está a sair. Então foi assim um dos primeiros a tratar a luz de uma maneira científica, a ver a primeira câmara escura, etc.
E interessa-me muito porque é uma das coisas mais fascinantes da física e do mundo que nos rodeia. Não só pelo seu potencial metafórico que a luz tem à partida, mas pelas próprias características já de si quase poéticas e estranhas, exatas do seu comportamento. Muito bem. O sair, viajar, conhecer o outro, ou melhor, não querer conhecer o outro, o medo em conhecer o outro, viver muros, barreiras, a questão das fronteiras, que está muito em voga hoje. Temos um grande medo do que vem, do que chega até nós, do que vem de fora. Esse preconceito, não sei, a falta de melhor palavra que temos relativamente ao outro, classificar o outro como bárbaro, porque está distante da nossa cultura, dos nossos costumes, está aqui também no princípio de Karenina, aliás, está muito no princípio de Karenina. Sim, na verdade é uma definição do princípio do próprio princípio de Karenina. Eu, quanto mais falo do princípio de Karenina, mais eu sinto complexo e difícil de fazer passar todas as dimensões disto. Na realidade, ele aplica-se a uma série de coisas. Eu vou começar por explicar mais ou menos o que é que... O título deste livro é um trocadilho com o princípio de Anna Karenina de Tolstói, a primeira frase do livro, que é mais ou menos isto. Todas as famílias felizes se parecem, todas as famílias infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. E o trocadilho desta frase é porque também se utiliza esta abertura do romance de Tolstói como um princípio, como uma lei científica. Tem sido usado especialmente na biologia, mas também na história, e na realidade pode ser usado em muitos contextos. Esta frase é quase uma paráfrase de uma outra de Aristóteles sobre a bondade, em que ele diz que a bondade é só uma, mas há inúmeras maneiras de se fazer o mal. E no fundo o que estas frases dizem, e dizem de uma maneira mais pertinente, Aristóteles é muito mais, para mim, muito mais importante do que a frase de Tolstói, porque eu acho que a frase de Tolstói precisa não se aplica à felicidade, onde ele a aplicou. O que estas frases querem dizer é que existe aqui uma configuração correta para este copo se aguentar e ser um copo de água. Uma. E existem infinitas combinações em que ele não é um copo. São um bocado de areia, ou são cabos de vidro, etc. Portanto, combinações erradas existem infinitas. Ou seja, as famílias infelizes são cada uma infeliz à sua maneira. Mas as famílias felizes, ou seja, a família perfeita, este copo com esta configuração, só de uma maneira é que é possível. Então, este princípio Karenina, em relação à bondade, como Aristóteles dizia, que o bem é muito mais possível de acontecer, que o bem é muito mais difícil de acontecer do que o mal. O mal é muito mais fácil. Nós sabemos isso. Nós sabemos que é muito mais fácil partir um copo do que fazer um copo. É muito mais fácil matar uma pessoa do que tocar uma pessoa. É muito mais fácil destruir uma cidade do que construir uma cidade. Mais fácil, mais moroso. Menos moroso. É muito mais rápido de fazer. E na realidade o que nós temos em relação a este princípio é que o bem, efetivamente, dá trabalho, custa. Porque há aqui uma luta contra uma coisa que é a entropia, e isto é uma lei probabilística, que é um pouco como uma entropia, que nos diz que as coisas para acontecerem de determinada maneira só têm uma possibilidade e têm inúmeras para acontecerem erradas. Vocês imaginam, por exemplo, um baralho de cartas que tem umas probabilidades finitas de ser baralhado. Se vocês imaginarem a probabilidade de saírem as cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do outro naipes, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do outro naipes, e depois e por aí fora, são muito pequenas. São muito pequenas comparando com todas as outras combinações. Mas é que essa combinação é tão possível quanto a outra. Por isso é que é uma lei probabilística. Ela pode acontecer, não é um milagre que eu baralhe as cartas e aconteça isto. Pode acontecer. É raro, evidentemente, porque é a única maneira de baralhar as cartas que nós encontramos significado, que nós percebemos o significado. E eu digo, o princípio de Karenina é um pouco isto.
Neste caso, o Aristóteles aplicou à felicidade, e a felicidade, na sua própria natureza, na sua substância, digamos assim, tem umas especificidades muito próprias, que são, por vezes, nós somos muito infelizes estando muito tristes. E a felicidade não é nunca um somatório da quantidade de felicidade que nós temos ao longo do dia, ou ao longo do mês, ou ao longo de um ano. Muitas de alguns cientistas que estão a tentar encontrar uma forma da felicidade, alguns acham que encontraram, curiosamente, estão sempre a somar felicidades, alegrias, por exemplo. Vocês imaginem, por exemplo, se eu estiver a fazer dieta e quiser emagrecer, eu ao longo do dia tenho vontade de comer bolos. Se eu comer aqueles bolos todos ao longo do dia, tenho inúmeras felicidades. Inúmeras. Uma por cada bolo, pelo menos. Uma por cada dentada. Mas chego ao final do dia infeliz. E se perguntarem se eu estou feliz ou infeliz, eu direi, eu estou infeliz, porque não era isto que eu queria fazer. E, portanto, este somatório de felicidades não me faz feliz. Pelo contrário, se tivesse aparecido aqueles bolos e eu digo, não como, é um somatório de tristezas, não como. Chegava ao final do dia e respondia, sim, feliz. Hoje sinto realmente bem. Hoje fiz aquilo que queria ter feito. Então, a felicidade tem estas coisas estranhíssimas, que funcionam com contradições. E já muita gente notou essas disparidades. Por exemplo, Pascal dizia mesmo quando uma pessoa se suicida está à procura da felicidade. Então, mesmo quando estamos a matar, estamos à procura da felicidade. E, portanto, podemos ser felizes em inúmeras situações estranhíssimas, que é, aliás, assim que abre este livro, em que diz que há determinadas pessoas que são infelizes por mais feliz que seja o mundo. E há outras pessoas, por mais infeliz que seja o mundo, elas são felizes e continuam felizes. E todos nós já conhecemos pessoas dessas. E eu tenho a certeza que se eu for hoje ao Brasil a viver e vou encontrar 200 milhões de brasileiros a viver sob o governo de Bolsonaro, e eu tenho a certeza que a maior parte deles continuam felizes como sempre foram. Na verdade, é um pouco mais... comparo muito o ano em que a minha mãe morreu. Na altura em que a minha mãe morreu, se me perguntarem se eu estou feliz ou infeliz, eu digo que estou infeliz. Estou infeliz porque nós, em português, temos a vantagem, em português e em espanhol, temos a vantagem de poder dizer, diferenciar o ser do estar. Mas se me perguntassem se eu era feliz ou era infeliz, eu diria que era feliz. Porque me sinto feliz, continuo a sentir-me feliz. E, portanto, independentemente de estar a passar um momento muito mau da minha vida, um momento muito triste da minha vida, eu era feliz, e estava feliz. Ou melhor, não estava feliz, era feliz, mas estava infeliz. E por isso mesmo é muito difícil definir a felicidade nesses termos de perfeição. Porque, na verdade, o que acontece é que as famílias estranhas, que não são perfeitas, que podem ser tão felizes quanto uma família perfeita, aquela família que nós identificamos como o padrão das famílias. Que hoje em dia também já está cada vez mais. Mas a concepção de felicidade está intimamente ligada ainda com a perfeição. E a felicidade é algo que acho que todos podemos dizer que perseguimos ao longo da nossa vida, pelo menos esse é o nosso objetivo. E mesmo quando falo com as pessoas mais próximas, me dizem que o objetivo é ser feliz. Mas quando tentamos quantificar isso, o que é isso de ser feliz? As respostas são de facto muito díspares, não é? Sim, não há uma. Por isso também não há sentido para a vida. Claro, há pessoas e cada pessoa tem as coisas que preenchem e que não é o mesmo. Nós não podemos usar então uma fórmula para todas as pessoas. Nesse sentido. Eu posso tentar uma fórmula da felicidade, mas ajuda-nos muito pouco, não faz ninguém feliz. Quando muito pode dizer às pessoas, confirmar se elas estão felizes, estão a seguir por um bom caminho ou por um mau caminho. Mas tem sempre que ver com isto que eu estava a dizer, tem a ver com o propósito. Se aquilo que eu fizer, mesmo que seja doente, mesmo que me magoe, me aleije, se aquilo que eu fizer, se eu o quiser fazer, ou seja, se for por livre-arbítrio, se eu quero fazer isto, mesmo que isso me magoe, então essa é uma atividade que nos dá felicidade.
Se eu tiver de o fazer ou o fizer só para sobreviver, então essa atividade não tem propósito e retira-me de felicidade. Ou seja, as pessoas que trabalham sem propósito, em que se eu lhes perguntasse se não tivessem de o fazer, se não fossem obrigados a fazer, fariam isto? Se as pessoas disserem não fariam, então nesse caso eu diria que é uma atividade que nos faz infeliz. Então nós podíamos definir mais ou menos isto, este tempo que nós fazemos, o tempo que nós despendemos em coisas que não queremos fazer, não queremos de todo, não é mudar as fraldas ao filho. Eu não quero, mas aliás, eu quero fazer, não gosto, mas quero. São coisas, é muito importante que eu o faça. Então, nós podemos dar aqui uma classificação de menos 10 ou mais 10 em relação a estas atividades. Menos 10, que é negativa, é que não queremos, podemos querer, não querer muito ou não querer pouco, ou querer muito. E depois multiplicamos pelo tempo. E somamos todas estas atividades diárias. Fazemos um somatório, sigma deste grupo X, que é a soma ou a multiplicação das nossas atividades, a classificação das nossas atividades em termos de ano, vezes o tempo. E no final, se for maior que 0, nós somos felizes. Se for inferior a 0, somos infelizes. Muito ou pouco, conforme. No princípio de Karenina, começa uma frase com essa variação, a frase de Tolstói: eu seria muito infeliz no mundo feliz, ela seria feliz em qualquer mundo. Esta história é minha da também tua. Isto é uma carta que um pai escreve a uma filha não conhece o pai, e essa ideia de escrever uma novela com uma carta, isto no fundo é uma carta, e tudo isto ele conta a sua vida desde a sua infância, até o momento em que conheceu a mãe, até o momento em que foi procurar. Entretanto, não falei nada dos muros, comecei a falar dos muros, escrevi o princípio de Karenina e aquela não comentava muro nenhum. Bom, os muros à partida parecem-nos uma coisa má, não são necessariamente. Nós precisamos sempre muito de definições, e não há mal nenhum nisso. Todos nós temos uma pele e ninguém se chateia com isso. É o que nos separa do meio ambiente. Porque na realidade, lá está, esta água, este copo, ela derramava-se, por simplesmente derramava-se, deixava de ter a forma que o copo lhe dá. E às vezes o que acontece com estas formas sólidas que nós construímos ou que crescem naturalmente, elas moldam-nos de determinada forma. E é exatamente por isso que nós temos muito medo de derrubar muros. Temos muito medo de que esses muros sejam transpostos, etc. Porque, de alguma maneira, a nossa identidade vai mudar. E aqui podem acontecer duas coisas. Nem sempre o estrangeiro e o outro é bom. Pode ser que o estrangeiro seja um colonizador, pode ser que o estrangeiro seja um invasor, e nesse caso ele anula por completo a nossa identidade e nós perdemos por completo a identidade. Por outro lado, por vezes não é isso, e abrir então as portas é a coisa mais sábia a fazer, porque nesse caso nós vamos adquirir um novo conhecimento,